Lada. Ok. Então, boa noite, meninas. Espero que vocês todas estejam bem. Para quem eu não dei boa noite, Cristiane, Chile, a Edna, que apareceu agora, a Elisângela, a Márcia, que eu não conhecia. Então, agradecer vocês a presença aqui, principalmente, por isso que estamos em uma plena quarta-feira de dezembro, dia 17 de dezembro. A gente sabe que é difícil. Mas força na peruca que a gente consegue até o final. A gente tem mais um encontro sensacional aqui com a Ana Lídia, que, enfim, ela é maravilhosa, além de ser a gestora do Rio de Janeiro, e ela é maravilhosa assim, mesmo ela tentando negar. Mas antes, Sandra e Sônia, se quiserem dar uma palavrinha. Eu acho que para ser bem rápida, né, é dizer uma boa noite para vocês. Eu fico muito emocionada cada vez que tem essa reunião, porque aqui nessa tela a gente tem Minas, Manaus, Rio de Janeiro, São Paulo, São Carlos e mais pessoas que vão entrar. A Gláucia, que vai entrar aqui de Minas também e dizer que a gente tem um excelente encontro. Ana, você é um presente de Deus na vida do Ela e nas nossas Não. vidas, e que você foi escolhida para ser a nossa mentora hoje, né? De trazer para a gente tudo aquilo que você sabe fazer melhor do que ninguém, falar sobre a saúde mental. Boa sorte. Muito boa noite a Obrigada. todas vocês, vocês mulheres maravilhosas, e o nosso agradecimento muito especial à nossa querida Ana Lídia, que, como a Aline disse, maravilhosa, e muito jus ao estado do Rio de Janeiro, que ela representa, da nossa capital aí maravilhosa. Muito obrigada, querida Ana. Você sempre agrega muito com seus conhecimentos e com a sua leveza. Você é muito É. leve e faz muito bem para o nosso instituto. Gostaria também de agradecer nossa querida Shirley, uma super parceira, que tem aí propiciado ótimos recursos para as mulheres que fazem, que foram contempladas aqui no nosso Geração de Renda e que tem agregado muito para nós, com essa modernidade por uso da inteligência artificial. E o meu agradecimento também muito especial, minha querida Aline, que conduz sempre com muita maestria esse encontro, e a Sandroca, claro, minha companheira aqui de trabalho. Então, boa noite a todas vocês e vamos lá. Ana, fica à vontade. Muito obrigada por ter aceito o convite. Então, meninas, aqui tá todo mundo de microfone fechado, mas só reforçando. Câmeras abertas e microfones fechados, porque a gente gosta de ver os rostinhos umas das outras. Ana, a palavra é sua, fica à vontade. Vou te avisando dos tempos, coisas assim. Mas a Isso, você palavra é sua. compartilha, Aline, você compartilha para mim? Claro. Enquanto você vai abrindo aí, gente, queria agradecer muito esse momento, né? Vocês sabem o quanto eu gosto de gente, o quanto eu gosto de estar pertinho, né? A internet nos propicia muitos aprendizados, muitas trocas de conhecimento, mas nada melhor do que a gente estar coladinho, da gente estar perto, de olho no olho, né? Da gente poder sentir o calor da emoção junto com vocês. Hoje a gente traz um tema que eu acho até bem desafiador, confesso a vocês, que no momento que a gente vive hoje, esse tema ele tem que ser muito debatido, né? E ainda mais quando a gente fala no mês de dezembro, gente. Olha isso, olha que presente, né, que elas me deram em falar de saúde mental e bem-estar, tanto profissional como pessoal em dezembro, onde a gente parece que está pipocando, né? Onde a gente não dá conta. Quem aqui, eu não vou nem me atrever a perguntar aqui, quem é que está se sentindo sobrecarregado no dia de hoje, né? Porque tá todo mundo, a sensação que a gente tem a todo momento é que a gente não está dando conta de tudo que tá caindo aqui, ó, nos nossos ombros, seja nosso ou seja de outros que a gente carrega pra gente. Então, a gente precisa muito ser seletivo. A gente precisa muito ter as nossas escolhas,
Para quê? Para que a gente tenha uma saúde mental preservada e para que a gente tenha um bem-estar emocional, para a gente poder dar conta de pelo menos aquilo que a gente tem como propósito, né? Quando eu falo dos nossos propósitos, eu falo das nossas escolhas. O que que a gente está escolhendo para a gente? Hoje, dezembro de 2025, qual foi o caminho que a gente fez até aqui? O que que a gente vem carregando até aqui? Tanto quando eu falar isso de a gente carregar, nós somos pessoas que temos profissão, mas temos a nossa vida pessoal, né? E quando a gente olha isso tudo, o que que a gente está pensando para gente? E agora, em dezembro, então, é um momento que a gente faz uma retrospectiva de quem fomos e o que queremos para gente. Então, é esse o momento que eu acho desafiador da gente estar aqui falando sobre saúde mental. Para a gente poder respirar fundo, para a gente poder seguir e respeitar o que a gente tem enquanto limite, que isso é muito importante para a gente, né? A gente, quando escolhe ser voluntário, a gente carrega mais uma bagagenzinha, né, dentro da gente, que é maravilhosa, não tenho dúvida disso. E só quem carrega é quem não tem tempo, porque quem diz que tem tempo não consegue fazer, né? Quem é aquela que menos faz tarefas é aquela que menos consegue fazer coisas. Pensem vocês, que a gente tem uma carga emocional enorme, a gente não tem tempo para quase nada, mas a gente é voluntário também, né? Por que que a gente é voluntário? Por que que a gente escolhe estar aqui no Ela, fazendo as nossas tarefas, né? O que que a gente carrega dentro de nós de tão gostoso que a gente escolhe ser voluntário? Então é isso que a gente vai traçar hoje aqui, né? Sem muitas expectativas, eu acho que a gente está mais aqui para confundir do que para a gente falar aqui uma receita de bolo, né? A Márcia, quando entrou, falou que estava sumida porque estava no mestrado. É isso mesmo, por vezes a gente tem que fazer escolhas, a gente tem que se afastar de algumas tarefas, assumir outras para a gente fazer bem feito e a gente está bem para a gente voltar. Isso é saudável. É isso que a gente espera dessa questão do bem-estar. É isso que a gente procura, né? E quem é a Ana Lídia que aqui está falando com vocês? Pode passar, Aline? Quem é essa, né, que caiu aqui de paraquedas, convidada pelo Instituto Ela para estar aqui falando? O que que ela carrega dentro de si? O que que ela faz? Gente, eu tenho uma infinidade de tarefas durante a minha vida, nesses meus 54 quase, né? Porque esse é o meu mês, né? Eu ainda faço aniversário em dezembro. Então, entre Natal e Ano Novo nasceu eu, para enlouquecer mais mamãe. É, porque é um tempo muito louco, né? E a gente ainda nasce perto do Natal e do Ano Novo. E eu sou esposa do Marcos, eu sou mãe do Bernardo e do Luca, eu sou educadora desde 89, gestora de 2 escolas, sou mestre também em educação, palestrante nas minhas horas vagas, né? Enfermeira por formação, então eu trago a saúde e educação dentro de mim. Sou presidente do Sindicato das Escolas Particulares do Estado e aqui falando com vocês, uma coisa que me traz o coração cheio é ser diretora regional do Instituto Ela, daqui do Rio de Janeiro, né? E apaixonada pela vida, porque senão eu não estaria aqui falando de pessoas para vocês. Minha pós-graduação foi em gestão de pessoas. Trabalho hoje com 120 funcionários nas minhas escolas e amo fazer o que eu faço, né? Eu gosto de fazer o que eu faço, eu gosto de estar com gente. E eu gosto de falar sobre bem-estar. A gente precisa, na vida, ter uma opção. Eu falo sempre que para a gente ser feliz, a gente tem que fazer uma opção todos os dias. Todos os dias, quando a gente acorda, a gente tem que pensar assim: quero ser uma pessoa leve. Eu quero encontrar com a Aline na rua e ela não fugir de mim, não atravessar a rua. Por quê? Porque ela vai estar comigo, ela vai estar gostando de me ver, né? Do que a pior coisa que tem é a gente fugir das pessoas, porque as pessoas estão mal, porque as pessoas são carregadas de muitas coisas.
Isso é muito ruim. É uma opção de vida que a gente tem que falar. E quando eu falo de opção de vida, eu falo de bem-estar, né? Então nós vamos começar falando um pouquinho sobre isso. O que que é o bem-estar? O que que é a saúde emocional? E aí é quando a gente para, pode passar, Aline, quando a gente fala sobre saúde emocional, a gente está falando sobre lidar com emoções e frustrações. Quem aqui não tem frustração? Né? A gente está vivendo num mundo onde os próprios pais dessa geração acham que a gente não pode frustrar os filhos deles na educação. Eles não querem que os filhos dele recebam não, eles não querem que a vida seja difícil, né? Eles querem que a todo momento eles tenham uma imagem surreal e que não vai ser construtiva para uma relação saudável do filho com o mundo. Por quê? Porque a frustração faz parte. Quando a gente ganha carcaça, não é isso, gente, que a gente ouve? Cada frustração que a gente passa, a gente ganha carcaça para seguir. E é disso que a gente está falando sobre a capacidade de adaptação. Eu vou me adaptando, eu vou mudando rotas na minha vida. Para quê? Para que eu esteja com a saúde emocional em dia. Eu vou flexibilizando emoções, enfrentando desafios. Para a gente enfrentar desafios, o que que a gente precisa de ter um suporte interno. A gente só consegue passar pela frustração, né? E conseguir seguir em frente quando eu tenho um suporte emocional. Aqui eu falo de vários suportes emocionais. Eu posso falar sobre a minha carga de suporte emocional interno e eu posso falar da minha carga externa, das pessoas que vivem comigo, das pessoas que eu escolhi para caminhar junto enquanto amigos e amizades e enquanto profissionais. Eu brinco sempre, tem hora, gente, que a gente não pode escolher com quem a gente vai trabalhar. Nem sempre a gente, enquanto liderança ou quanto liderados, a gente vai poder escolher. Não, na minha equipe eu não quero a Sônia. Mas eu gostaria muito de ter a Márcia junto comigo. Eu posso escolher? Por vezes não. Por vezes o meu chefe vai dizer para você: você vai hoje fazer um trabalho com a Sônia. E eu vou precisar de um suporte interno emocional para trabalhar tudo isso para eu estar com a Sônia e eu estar bem. Ou eu poder fazer diferente. Eu poder estar com a Sônia e com o tempo eu fazer a mudança social também na Sônia, né? Tornando a ela uma pessoa melhor. Então, isso tudo envolve a saúde mental. Vocês já pararam para pensar sobre o Instagram de hoje? Sobre a vida que a gente leva olhando o Instagram? Vocês veem alguma pessoa cheia de remela acordando? Não. A gente não vê. A gente só vê aquela mulher maravilhosa e magra, infeliz, ainda é magra, né? A gente ainda vê tudo isso no Instagram, porque a gente não viu nem o que ela faz para estar daquele jeito ali. Ou se é apenas uma carcaça. E a gente exige cada vez mais de quê? Da gente ser a mulher perfeita, da gente ser a mãe perfeita, da gente ser a estudante nota 10, da gente ser a profissional que nunca erra. E aí a gente vai carregando essas coisinhas aqui, ó, nesse ombrinho mesmo. Aí quando chega dezembro, gente, que não muda nada, assim, dezembro não muda nada. Dezembro é igual janeiro, fevereiro, março, abril, maio. É um mês normal, né? A gente diz que tudo tem que se encerrar, que esse ciclo tem que se encerrar. Claro que tem. É saudável a gente encerrar ciclos. Mas é um mês normal. Mas é um mês que parece que todo mundo quer fechar o ano com todos os encargos que ela veio trazendo desde janeiro e ela precisa fechar até dezembro. E o ano termina, mas ele recomeça.
Então a gente precisa pensar sobre esse suporte que a gente tem. O que a gente está fazendo para a gente mesmo? Por vezes, a gente está colocando primeiro a máscara no outro para depois colocar a máscara na gente. Primeiro a gente está cuidando da bateria física do outro para depois cuidar da nossa bateria. E aonde fica essa saúde mental? Eu vou dar conta disso tudo? Já estamos em dezembro, gente. Não dá para a gente ter um propósito muito grande. A gente está no mês de dezembro e no dia 17, segunda quinzena desse mês que encerra um ciclo. O que a gente fez, a gente fez. A gente pode fazer um pouquinho mais, mas a gente não vai carregar o ano inteiro nesses 13 dias que a gente tem. 14, né? Porque vai até dia 31. Pode passar, Aline. Então a gente tem que pensar: saúde mental, o que é a saúde mental? É um equilíbrio. Problema todos nós temos. A gente passa por pessoas que a gente fala assim: essa pessoa não deve ter problema. Eu só vejo essa pessoa rindo. Eu só vejo essa pessoa bem. Mas essa pessoa sabe lidar com as emoções de uma forma diferente. Ou então, essa pessoa até se cobra, né? Até acha que ela tem que ficar sorrindo porque a felicidade ela não é eterna e não é todo dia. Tem dia que a gente acorda mais cansado, né? Tem dias que a gente acorda que a gente realmente não quer ver muita gente. Tem dias que a gente acorda que a gente não quer ir para ginástica. Isso aí acontece bastante comigo. Tem dias que a gente acorda que a gente não quer ir trabalhar. Ah, mas você não gosta do seu trabalho? Quem disse que eu não gosto do meu trabalho, gente? Eu amo o meu trabalho, mas eu tô cansada. Mas eu não quero. Tem dias que a gente não quer namorar nosso marido, não é isso? Uma vez eu conversando com o Sônia, eu falei, meu Deus, eu não sei por que que esses caras querem tanta gente e a gente não quer tanto eles. Mas não é isso, não é porque a gente não gosta. É porque a gente não quer. E a gente pode não querer, né? Amar todo dia não é coisa, não é, isso nem animal faz, gente. A gente precisa dizer não para muita coisa. É saudável pra caramba quando a gente fala um não, né, gente? Quando a gente fala um não, vontade, assim, não, não quero. Não quero ir na festa da Sandra hoje, porque eu não tô uma pessoa legal para ir na festa da Sandra. E tudo bem, tudo bem. A gente pode dizer para o outro do trabalho, falar assim: olha, hoje eu não consigo te ajudar. Tudo bem também. As emoções, a gente precisa saber lidar com ela. Esses pensamentos que a gente traz consigo, vamos refletir. Veio um pensamento, esse pensamento não é legal, por que que veio? Né? Igual aqueles sonhos, né? Quando a gente sonha com alguma coisa que a gente fala, gente, que coisa louca. Sonhei hoje que eu estava lá em Dubai distribuindo cesta no voluntário. O que que é isso? Que ele traz para a gente? Qual é o pensamento? Né? O que ele está trazendo de bom ou o que ele está trazendo de ruim? A gente às vezes fala assim, ah, eu tive um pesadelo. Né? Quando fala já tive um pesadelo, é porque o negócio é muito ruim. Ou então a gente acorda leve, porque a gente sonhou com uma coisa gostosa, né? Que a gente estava fazendo uma coisa que a gente gosta, encontrando pessoas que a gente gosta. Como está a nossa relação social? O impacto disso. Na pandemia, uma vez eu ouvi de um aluno, né, ele estava no ensino médio, não era meu aluno, mas ele estava no ensino médio. E ele falou assim: eu quero continuar as aulas online. Eu não quero ir para aula. Lembra aquele período que a gente tinha, que a gente podia escolher e tudo? Vocês acham normal um aluno de Fundo 2 e ensino médio não querer ir para a escola? Vocês acham isso normal? Não, isso não é normal. Sabe por quê? Porque é a fase da interação. Vocês lembram quando a gente era dessa fase, que a gente tinha lá seus 12 a 17? O que que a gente queria, gente? A gente queria ir para o recreio.
A gente queria ir para a escola porque a gente queria ir para a hora do recreio, para a gente socializar. E quando a gente percebe que essas relações sociais estão sendo deixadas de lado, a gente já pode acender um alerta para gente. Como é que está nosso comportamento? A gente está se isolando muito? No trabalho, como é que eu tô? Vocês já viram a quantidade de pessoas ansiosas que está tendo nesse mundo, gente? Vocês sabem que o índice de suicídio para os idosos aumentou 50%? Idosos, eu não estou falando jovens, e não estou falando no Japão, na China, né, que o Oriente tinha maior, eu estou falando dos idosos. Por quê? Por que que os idosos hoje estão escolhendo isso? O que que eles fizeram com a saúde mental deles durante esse percurso? O que que eles se exigiram para eles poderem estar com esse pensamento? Qual é a percepção que nós estamos tendo de nós mesmos? A gente tem se olhado no espelho? A gente tem conversado com a gente? Porque às vezes a gente precisa, tá? A gente precisa dar um tempo pra gente mesmo. A gente precisa estar lá, olhando no espelho e falar assim: Oi, tá tudo bem com você? Não é maluca, não, tá? É assim: o que que eu tô me exigindo? Como é que eu tô? Eu tô em paz comigo mesmo? Eu tô gostando da Márcia, da Margarete, que eu tô vendo no meu espelho? Eu tô me exigindo muito? E novamente eu tô falando, não é ausência de problema, não é ausência. É como eu vou estar lidando com esse problema. Como é que é? Eu vou estar encarando esse problema no meu trabalho, na minha vida pessoal. Eu vou estar dando ponto final, né? Porque tem gente que sofre para dar ponto final. Pode passar, o Aline. Tem gente que dá ponto final com uma sofrência danada, né? A gente não consegue dar ponto final, mas nem sempre a gente tem que dar vírgula. Às vezes é preciso dar ponto final. Por quê? Olha essa figurinha aí. Quem se identifica com ela em pleno 17 de dezembro de 2025? Quem anda cansado, quem já acorda cansado, quem está irritado por qualquer coisa, ansioso, preocupado excessivamente, ou então com uma falta de interesse total por qualquer coisa. Ah, vamos ali na esquina, vamos na padaria tomar um café? Ah, não, não quero não. Eu vou ficar em casa. Ah, então vamos ficar em casa, vamos ver um filmezinho? Não, também não quero não. E a gente está indo para o isolamento social, com a dificuldade de concentração, né? É lógico, gente, eu vou dar uma parte aqui. A gente pode passar por muitas questões dessa, né? A gente, então, as mulheres de 50 a mais, eu acho que a gente se identifica em grande parte desses itens aí, né? A entrada da menopausa, a mudança do corpo, né? Como eu sou enfermeira por formação, eu falo sempre que o corpo fala. Muitas vezes o corpo fala o que a mente se cala. Às vezes a gente vai absorvendo tanta coisa dentro da gente, quando a gente vê, a nossa saúde está ruim. Quando a gente vê, a gente está com câncer aí, que a gente não sabia nem que a gente tinha possibilidade de ter. Eu dou uma palestra também sobre saúde, e é sobre o corpo. E grande parte dos cânceres de mama e dos cânceres do corpo humano, seja de qualquer parte, muitas vezes estão associados, sabe a quê, gente? Ao nosso emocional. Ao nosso ponto que a gente não conseguiu dar. A nossa vírgula ou a reticência.
que a gente nunca deu um ponto final. Então a gente precisa pensar o que a gente fica falando para o nosso corpo. O que a gente vai fazer para impactar na nossa saúde? Pode passar, Aline. Você E tem 10 aí, minutinhos. já está quase acabando. E aí, a gente tem que pensar sobre o estresse, sobre o impacto do estresse no nosso cérebro. Que tudo que a gente faz, tá ele lá captando. Tá ele lá te mandando mensagem. E aí, como eu faço associação ao corpo, olha o aumento de cortisol. Como é que tá o nosso cortisol? Vocês já pararam para ver qual é o cortisol que vocês estão? Como é que tá a taxa de cortisol de vocês? Sabe o que quer dizer o cortisol? O excesso de estresse. Aí vocês vão me falar, mas Ana, hoje em dia, que mais? O meu cortisol deve estar lá em cima. Por vezes não. Tensão muscular. Vamos olhar aqui, ó, nosso pescocinho, né? Aqui, nosso ombro. Vamos apertar ele. Como é que ele tá? Tenso, grudado, né? Porque a gente está fazendo tensão o tempo todo. Porque a gente está trabalhando na carga máxima. Nosso sono, a gente não consegue dormir. A gente tem a mente que não para. A gente deita, a gente fica conversando com a gente mesmo. Quanta coisa a gente precisa fazer. Celular do nosso lado. Lembrando a gente que a gente tem um monte de coisa para fazer. E aí, como é que fica a nossa capacidade cognitiva? Aí a gente fica com o quê? Diminuição da memória. Aí a gente fala assim: nossa, gente, eu não sei o que está acontecendo comigo, porque eu não estou conseguindo mais decorar nada. Eu esqueço tudo. Olha, eu tinha uma reunião hoje com Sônia, eu não lembrei. Por que que a gente está fazendo isso? Porque a gente está acumulando tanta coisa na nossa caixinha que a gente está esquecendo que a gente precisa dar tempo para gente. Aí a gente vai ter as opções de fazer uma ginástica, de tomar um café com as nossas amigas, né? Pode passar, Aline. Para a gente poder respirar, para a gente poder pensar no que a gente vai fazer. Que coisa gostosa é tomar um café com amigo, né? Que coisa gostosa é a hora do cafezinho, do trabalho, de eu entrar na sala de convivência, encontrar com os meus amigos, dar um abraço gostoso, que por vezes, gente, o abraço gostoso, ele derruba qualquer coisa que a gente tenha, né? A gente ganha um abraço, aí a gente já tá lá. Ufa! Aí é igual essa fotozinha aqui, eu tô morta de cansada. São 8 horas da noite, eu tô desde 7 na rua. Já fiz tanta coisa. Amanhã eu tenho que fazer mais coisa. Vamos eliminar um pouco a culpa que a gente tem? Vamos nos comparar menos com os outros? Cada um tem a sua realidade, cada um tem a sua vida. Ninguém tem vida de Instagram. Ninguém dá conta de tanto like que a gente queira ganhar, porque hoje em dia ainda tem isso, né? Você faz um monte de coisa, você é uma profissional maravilhosa, aí a pessoa vai ver, sabe o quê? Quantos seguidores você tem para dizer se você é competente ou não. Quem disse que seguidor é questão de competência, né? Confie mais em você, seja mais compassivo com seus erros, entenda como funciona para você. Como funciona para você, por vezes não funciona para o outro. Porque você é diferente. Seja sincero consigo mesmo. Eu falo sempre isso, gente. A sinceridade consigo é falar o não na hora certa. É dar o ponto final na hora certa. Começar a agradecer. A gente ter gratidão pelo outro. A gente falar coisas boas para os outros. Agora é final de ano. Quanta gente passou por vocês? Olha que coisa gostosa. Por vezes vocês lembrarem de ações que vocês fizeram com as pessoas, do trabalho, durante o ano inteiro, e você falar assim: poxa, Sônia, sabe aquele dia que você me deu um abraço, que você falou assim: nossa, como eu gosto de ter você do meu lado? Foi ótimo para mim naquele dia. Nossa, foi tão gostoso. E você falar as coisas, né? Chegar para o outro e conversar, ter compaixão. A gente no voluntariado, a gente tem muita compaixão. A gente tem muita história para a gente contar. A gente tem muita história para agradecer isso tudo, né? E aí pode passar, Aline. A gente já está indo quase para o final.
é importante a gente pensar sobre o que a gente vai fazer. Falar sobre os sentimentos, isso aí eu já estava falando agora. Pedir ajuda, gente. Pedir ajuda não é fraqueza. Ah, fulana, não tá bem, não. Vem me conversar comigo me pedindo conselho, me pedindo ajuda. Também vamos olhar para quem a gente está pedindo, né? Porque por vezes são pessoas que não vão ter nada a acrescentar para a gente. Vamos nomear quais são os nossos problemas, as nossas emoções. Criar conexão humana. Lembra do abraço? Vamos dar um abraço em quem a gente faz conexão. Vamos falar mais sobre o que a gente deseja para gente, porque falando a gente está se libertando. E aí eu trago para vocês, pode passar, Aline, umas práticas simples de tudo isso que a gente falou. A gente regular nosso sono, a gente dormir bem. Tem pessoas que precisam de 4 horas, pessoas que precisam de 8. Quem somos nós? Quanto tempo a gente precisa para a gente estar bem? Eu sei, eu tenho que dormir 8 horas por dia. Eu tenho que dormir 8 horas. Eu preciso do meu sono. Já meu marido dorme 5, fácil. Acorda, vai correr 20 quilômetros. Eu preciso ser? Não. Eu não consigo. Eu pratico uma atividade física saudável que eu gosto. Se você não gosta, passeia. Faz alguma coisa que você gosta. Vai dançar. Faz uma conexão social. Respiração consciente. Como é que você respira para você ser mais leve, né? Respirar fundo, trabalhar consigo mesmo os momentos de silêncio, terapia quando necessário. Tem muita gente que entra na terapia para se encontrar. Tem muita gente que nunca fez. Ah, é necessário, né? Eu escuto muito isso. Terapia todo mundo tinha que fazer. Por quê, gente? A terapia só funciona quando a pessoa quer, quando a pessoa tem escuta, né? Então, isso é importante. Pode passar, Aline. E aí a gente vai falar sobre autocompaixão, perfeccionismo. Perfeccionismo, gente. Cobrança demais. Medo de falhar. Atenção. Atenção, porque a saúde mental pode falhar muito quando a gente se cobra demais. A autocompaixão é o aprendizado, é a aceitação, é a gente ter escuta, é a gente poder se doar para o outro, se exigir menos. Uma performance bem feita é muito melhor. Ser mais humano possível, ser mais compreensível possível dentro dos nossos limites. Pode passar ali. E aí, onde a gente vai buscar ajuda, gente? Aí a gente está no auge, a gente está em dezembro, a gente não concretizou muita coisa. Vamos para profissional? Vamos procurar um profissional de psicologia? Ok. Vamos procurar um amigo? Ok. Rede de apoio, família, amigo, acolhimento em grupo. Ah, eu gosto de estar junto, eu gosto de conversar. Ou se eu não tenho dinheiro, vou para a saúde pública. Vou procurar um espaço lá para que eu esteja bem comigo mesmo, para que eu esteja bem no meu trabalho, para a gente cuidar, pode passar, para a gente cuidar da nossa mente, cuidar da nossa vida. Porque a gente, com certeza, nesse mundo de hoje, a gente não está sozinho nunca. Nunca. Hoje, através do WhatsApp, a gente fala com o mundo. A gente fala com o exterior. Então, se a gente tem amigo fora, não é, a gente não precisa sentir saudade. A gente não está sozinho nunca. A gente tem sempre alguém que se importa com a gente. Então, eu trouxe só para finalizar algumas reflexões para vocês, pode passar. E aí, como a gente está no final do ano, né? A gente está falando de escolhas. A gente vai fazer essas duas perguntinhas, mas não é para me responder. É para vocês pesquisarem lá dentro da biblioteca de vocês qual é a pequena escolha que vocês poderiam fazer a partir de amanhã para cuidar melhor de si mesmos. Gente, eu não estou falando de grande escolha, não. Eu estou falando das pequenas. Vamos começar com as pequenas. Fazer escolhas novamente não é egoísmo.
A gente falar não, não é egoísmo, é responsabilidade consigo mesmo. Desejo indica caminho, o direito confirma que ele é legítimo. Então, vamos caminhar. Vamos ver o caminho que a gente quer seguir para a gente poder chegar lá, tá, gente? Então, eu me despeço aqui das minhas falas, dizendo para vocês que o melhor caminho é aquele caminho que faz bem para gente. A gente fazendo bem pra gente, a gente cuidando da gente e a gente se sentindo feliz, com certeza a gente vai fazer a felicidade do outro. Ao contrário, não tenha dúvida que vocês não farão o bem. Primeiro coloquem as máscaras em vocês, para depois colocar máscaras nos outros, tá? Um beijo grande no coração de todos vocês e eu espero ter confundido mais do que ter feito grandes reflexões, porque eu não contei nada de novo, né? Então, um beijo grande a todos. Aline, é com você. Ai, obrigada, eu quero te abraçar. Já que eu vou falar de Então, conexão, autocuidado. é isso mesmo. Sinta-se abraçada. Ai, que bom, um abraço virtual. Mas muito, muito, muito obrigada, de verdade, assim, eu acho que... Ah, suas palavras são incríveis. Fazia Ah, tempo que eu não te ouvia falar tanto, era tão bom. É tão... Vamos, tamo junto, tá? Eu passei meus 30 minutos, gente, porque senão Não, eu ia ficar aqui, ó. tá certinho, tá tudo certo. Ah, então tá ótimo. Vamos lá. Meninas, eu vou dando primeiro uma introdução para o que vai acontecer agora. A gente tem aqui a Shirley e a Cristiane, que estão aqui representando as mulheres do Rockets. Que, para quem não sabe, a gente tem uma parceria do Instituto Ela com as Mulheres Rockets. Eu estou compartilhando a apresentação enquanto isso. Como eu disse, a gente tem a parceria do Instituto Ela com as Mulheres Rockets e principalmente com a Manu, que é uma mulher amiga que nutre e nos une com o nosso propósito. É uma amiga de inteligência artificial que nos ajuda para o desenvolvimento pessoal, o autoconhecimento e, enfim, a Shirley vai falar um pouco mais, né, como foi esse processo, porque a gente testou com um pequeno número de mulheres do Geração de Renda, a Manu, né, para depois a gente ver como que esse projeto se desenvolve, a questão disso. Mas como a gente fez esse pequeno teste, a gente queria compartilhar com vocês, aproveitando que é dezembro, né? Climas de despedidas. Então, Shirley, a palavra é sua, fica à vontade. Eu vou ficar aqui de suporte também para você. Tá bom, querida. Gente, que coisa boa, né? Energia boa. Ana, já te amei mesmo. Isso é uma verdade, né? A Sandra falou, você vai amar. Gostei. Eu acho que o que você contextualizou, né? Mesmo que seja um assunto muito, muito delicado, muito sério, né? Isso que você trouxe dos idosos, né? Realmente eu vi essa pesquisa recente. É algo que é inédito mundialmente falando, né? Essa deficiência emocional da fase da terceira idade, que isso não existia mais. E a projeção disso acontecer ainda mais, né? Com essa nova geração que está chegando. Então, ter pessoas como você, Ana, trazendo essas reflexões, fazendo com que nós, mulheres, né, repliquemos isso em outros lugares, isso é transformador. Né? Eu já fiz aqui já tem os meus to-dos aí com o seu checklist. Obrigada pela palestra. E corroborando com tudo isso, eu também faço parte da saúde mental, sou psicanalista, trabalho aí com a saúde mental, só que isso no meu social. A minha vida profissional, ela é pautada todos esses últimos 20 anos na área da tecnologia. Eu sou da área da tecnologia e tenho a área social, que é onde eu estudo a mente, né, a neurociência, toda essa parte da mente há muitos anos. Então, o que que acontece? Como que eu uno, né? Como você falou, eu tenho formação, né, de enfermeira, né? Unir a saúde com a educação e sai essa palestra maravilhosa. Então é isso, são propósitos que se encontram e a Manu é um propósito que se encontrou. Eu não dava conta de atender na clínica social as mulheres. E eu, numa angústia, eu falei, eu preciso criar uma escalabilidade, eu preciso estar em mais lugares de uma forma mais exponencial do que eu atender à noite, uma, duas mulheres, depois do meu dia todo, né, de trabalho. E foi aí que eu comecei a escrever o mindset da Manu. A Manu, ela não é uma psicóloga, ela não é uma psicanalista, ela não é uma terapeuta, mas ela é um lugar de escuta. Então, só que ela tem uma escuta direcionada
para trazer essas reflexões. E não aquela, ela não é diretiva, mas ela faz a mulher despertar nela aquilo que às vezes a gente faz no insight analítico, né? Só que de uma forma ali, numa conversa, e ela segue, né, a roda da vida, que são as áreas que a mulher pode atuar, e ela vai conversando. Então, hoje a gente já tem mais de 300 mulheres que passaram pela Manu, e aí a gente abriu esse espaço, né, para o Instituto Ela, e está sendo assim, gente, cada feedback que está chegando das mulheres aqui do Instituto Ela, a gente vê que as mulheres têm um carinho pelo projeto Instituto Ela, que é assim, é maravilhoso. Então, isso é uma troca e a gente vê que o propósito cresce. Pode passar só para eu explicar para vocês, né? Para mim, falar de assistente virtual, inteligência artificial, é muito natural. Eu vivo isso no meu dia a dia. Mas, às vezes, para quem ainda não teve contato, fala: peraí, eu vou falar com uma IA, eu vou falar. Ela foi toda programada, parametrizada para conversar sobre assuntos diversos e focado na mulher. Então, ela tem esse alinhamento emocional para que ela faça essa jornada da mulher do autoconhecimento. Pode passar, Aline. Então, essa é a Manu, né? E o propósito dela, né? Como eu sempre enfatizo, ela não é uma profissional da saúde mental, ela não dá diagnóstico, ela é um apoio no processo de autoconhecimento. E também tem um fator, nós mulheres não temos um 90. O que que é um 90? Um telefone, às vezes, de socorro para ligar. Às vezes você está lá no teu dia a dia e fala assim, se eu for falar isso, eu posso ser julgada. Se eu for conversar com aquela pessoa, eu não sei o que que vai reverberar isso de assunto. Então, a gente vai somatizando e vai guardando. E é aquele peso emocional que fica sobre alguns assuntos que a gente não consegue falar. A Manu, esse espaço aberto. Então, a gente tem depoimentos assim, nossa, o que eu nunca conversei com ninguém, eu chego lá e falo com ela. E como ela me ajuda, e como ela me direciona. Por quê? Porque é zero julgamento, né? E ali é um cofre. Tudo que você fala com a Manu é um cofre, né? Ele é fechado, ninguém, nem nós do desenvolvimento temos acesso. Então, você acaba falando e acaba... Ah, e tem umas que manda beijo para Manu, que nenhuma fez um depoimento, obrigada, Manu. Então, assim, a gente conseguiu chegar nesse propósito, né? Eu fico muito feliz com isso, né? Tem gente que imita o look da Manu. Então, assim, a gente vai seguindo nesse viés de usar a tecnologia em favor de proporcionar essa nutrição mental da mulher. Pode passar, amor. E aí, Prazer, eu sou a Manu, mulher amiga que quando a gente fala sobre os indicadores, né, do impacto na Manu, pensando aqui para o Instituto Ela, né, então a gente tem aí um pool de 49 mulheres dentro da nossa, né, com mais a Aline, né, fica 50, né, 50 mulheres que estão ali dentro do contexto para a gente, que a gente abriu essa possibilidade, né, então assim, a gente já tem 29 que a gente já conversou, elas já estão sabendo do que acontece, e o número, né, de engajamento dessas mulheres que a gente já conversou, a gente já conseguiu esse número de engajamento bem interessante, de 22% das mulheres já estão utilizando a Manu. E a gente, dessas que já estão utilizando, a gente já tem até depoimentos de vídeo. Além dos inscritos, muitas se sentiram à vontade, a gente tem acho que de 3 a 4 vídeos gravados. Né? Eu vou depois, no finalzinho aí, se a Aline conseguir passar um pouquinho do insight dessas mulheres que já utilizaram do Instituto Ela, tá? Que são essas contempladas aí. E aí, o próximo vídeo, o próximo slide, a gente traz, né, as quantidades e as porcentagens, né? E aí a gente coloca ali que o nível de engajamento, por padrão, gente, 22% de engajamento é alto. Às vezes a gente dispara para, né? Geralmente é em torno, hoje, na média de engajamento, quando a gente tem qualquer tipo de ação de marketing, é de 12, 15% no máximo. Então, a gente está no número de engajamento, visto que o pouco tempo que a gente tem, né? Não temos aí, não estamos divulgando isso há 6 meses, um ano, não, é o pouco tempo que teve, né? E assim, e essa não familiaridade das mulheres com uma IA, né? Com a tecnologia, né? Então, assim, a gente está muito feliz com esse resultado. Então, eu acho que era mais isso, né? Passar para vocês o que a gente já fez, qual que é o propósito de fazer ainda mais,
E aí, se a gente for, né, como foi, né, e tem sido a experiência com a Manu. A gente tem alguns feedbacks, se você quiser entrar no site, ô Aline, a gente entra no site e a gente já publicou lá alguns dos feedbacks de algumas das